Bem-vindo ao Tagarelando Leituras. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, olha. São trechos de 10% mais feliz. É a história do Dan Harris, sabe? Um jornalista de TV, super cético, que depois de uma crise pessoal, daquelas bem públicas, acaba explorando a meditação, algo que ele, assim, desprezava antes. É, uma virada em tanto, né? As fontes mostram bem essa busca dele por alívio. Começa lá na cobertura de guerras, aí passa por um lance de usar drogas depois de uma depressão que nem sabia que tinha, Nossa, um ataque de pânico ao vivo na TV, que foi o estupim, e encontros com gente tipo Eckhart Tolle, até o Dalai Lama. O ponto é entender como isso tudo aconteceu, essa mudança. exato. Então a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco como essa jornada meio inesperada mudou a visão dele sobre felicidade, sobre a mente e, claro, o que a gente pode tirar disso tudo, né? Parece bom? Vamos lá. Bom, o começo de tudo é quase cena de filme, né? Um ataque de pânico, ao vivo, no Good Morning America. Isso veio depois de anos cobrindo guerra, Afeganistão, Iraque, muita pressão na ABC News e ele meio que se automedicando com drogas para lidar com a depressão pós-guerra, a falta da adrenalina. Impressionante como uma crise dessas pode virar uma chave, né? Sim, e foi a partir daí que ele começou a, digamos, investigar a raiz do problema. Ele leu Eckhart Tolle, aquele autor famoso do Poder do Agora, e se identificou muito com a descrição da tal voz na cabeça. Sabe? Aquele narrador interno que não para, fica pulando do passado para o futuro, gerando ansiedade. Sei bem como é. Pois é, ele achou o diagnóstico certeiro, sabe? Mas as soluções do Tolley, tipo Viva no Agora, no começo pareceram meio, etéreas para ele, pouco práticas. E aí que a coisa fica interessante. Porque, apesar de todo o ceticismo dele, ele realmente achava a meditação coisa de, sei lá, hippie, gente esquisita, e ele mesmo se achava incapaz de limpar a mente. Totalmente fora da realidade dele. Exato. Mas o medo de ter estragado a carreira com aquele ataque de pânico, isso empurrou a tentar. Ele foi para um retiro de silêncio, 10 dias, e descreveu como uma tortura no início. Dor física, tédio e a mente, claro, mais barulhenta do que nunca. Mas olha, essa experiência difícil foi chave. Foi ali que ele entendeu, sabe, que meditar não é parar os pensamentos, o que é basicamente impossível, né? Acho que ninguém consegue isso. Não mesmo. A sacada é observar esses pensamentos sem se agarrar a eles, sem ficar julgando. É tipo notar a distração e, com gentileza, voltar ao foco, geralmente para a respiração. Isso é a famosa atenção plena, o mindfulness. E depois ele descobriu que isso tem base científica, tem a ver com neuroplasticidade. Aquela capacidade do cérebro de mudar, né? Isso, a capacidade do cérebro de se reorganizar, de mudar com o treino. Você pode treinar ele para ser menos reativo. É fascinante isso de não precisar silenciar a mente, mas sim mudar a relação com ela. E daí que vem a ideia central do livro, né? Ser 10% mais feliz. Não é uma iluminação mística, sabe? Nem virar um guru zen. Longe disso. É uma melhora palpável, realista mesmo. Um jeito melhor de lidar com o estresse, com essa tagarelice mental toda. Uma meta bem pé no chão, na verdade. Exatamente. Esse pragmatismo é o que chama a atenção. Mesmo quando ele encontrou o Dalai Lama, o insight que mais pregou para ele foi a ideia da compaixão como uma forma de egoísmo sábio. Quer dizer, ser genuinamente bom, compassivo com os outros, acaba trazendo um benefício enorme para a gente mesmo, para o nosso bem-estar. Que interessante essa perspectiva. E ele aprendeu também com outros professores, como Joseph Goldstein, que é um pioneiro da meditação de insight no Ocidente, a utilidade de questionar pensamentos negativos. Tipo, se perguntar, isso aqui que estou pensando é útil? Só isso já ajuda a desmontar muita coisa. Mas aí fica a questão, né? Como que ele concilia essa busca por calma com a ambição do mundo real? Especialmente no jornalismo, que é super competitivo. Ele fala sobre ter que esconder o zen às vezes, se adaptar, mas sem voltar a ser o canalha que ele sentia que era antes, né? Aprender a buscar as metas sem aquele apego doentio ao resultado. Uhum. Olha, se a gente junta os pontos, as lições são bem práticas, né? Primeiro, nossa mente, se deixada solta, pode ser a nossa maior fonte de estresse. Segundo, a atenção plena não é um dom, é uma habilidade que se treina, dá para aplicar no dia a dia.
E terceiro, não precisa ser uma revolução interna, sabe? Pequenas melhorias, talvez esses 10% já fazem uma baita diferença na qualidade de vida. Então, no fim das contas, para quem sente aí a pressão da vida moderna, ansiedade batendo, ou tem aquela voz interna crítica que não para, a jornada do Dan Harris oferece um caminho bem pé no chão. Uma abordagem sem muito misticismo, sabe? Baseada em experimentar, ver o que funciona, usando técnicas antigas, mas com um olhar moderno, crítico. E fica uma reflexão importante, eu acho. Quantas vezes a gente simplesmente ouve o que a nossa voz na cabeça diz, sem nem questionar se aquilo é verdade, ou se está nos ajudando de alguma forma? Talvez só observar esse narrador interno, sem necessariamente acreditar em tudo que ele fala, já seja um primeiro passo bem poderoso para alguma mudança real, né? Fica aí a sugestão para refletir. Obrigado pela companhia nesta exploração. Inscreva-se, compartilhe e venha tagarelar com a gente sobre o maravilhoso mundo da leitura.